Olá, exploradores da natureza! Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo de uma das criaturas mais incríveis do oceano, os polvos. Vamos descobrir fatos surpreendentes como a capacidade de camuflagem quase mágica e a inteligência impressionante desses moluscos. Você sabia que um polvo pode abrir frascos, escapar de aquários e até usar ferramentas para se proteger? O polvo possui 3 corações e sangue azul. Ele consegue mudar a cor e a textura da pele em segundos. São um exemplo impressionante de inteligência fora dos mamíferos. Desempenham papel fundamental nos ecossistemas marinhos, controlando populações de peixes e crustáceos. Inspiram ciência e tecnologia, com estudos sobre camuflagem e robótica bioinspirada. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Grupo taxonômico e classificação. Reino: Animalia, eles são animais multicelulares, como nós. Filo: Molusca, pertencem ao grupo dos moluscos, que inclui lulas, caracóis e mexilhões. Classe: Cefalopoda, cabeça-pés, destacando a característica de ter os tentáculos ligados diretamente à cabeça. Ordem: Octopoda, a ordem específica dos polvos, que significam 8 pés. Ou seja, os polvos são primos próximos das lulas e sépias, mas com algumas habilidades únicas que os tornam verdadeiros mestres do oceano. Polvo comum, Octopus vulgaris muito estudado, vive em recifes e possui grande capacidade de camuflagem. Polvo de anéis azuis, Apalochalaena spp pequeno, mas altamente venenoso, seus anéis azuis brilham como alerta. Polvo gigante do Pacífico, Interoctopus doflenil maior polvo conhecido, com tentáculos que podem ultrapassar 3 metros. Diferença entre polvos, lulas e sépias. Polvos: 8 braços sem nadadeiras laterais, corpo mole e altamente flexível. Lulas: 8 braços mais 2 tentáculos longos, nadadeiras laterais e corpo alongado. Sépias: corpo mais achatado, com pluma interna, ou ossículo calcário, e também 8 braços mais 2 tentáculos. Os polvos tendem a viver mais próximos do fundo do mar, escondidos em cavernas ou fendas, enquanto lulas e sépias podem nadar em mar aberto. Apesar de não terem ossos, os polvos possuem músculos e cartilagens altamente complexos, permitindo manipular objetos e escapar de lugares apertados. Alguns estudos sugerem que polvos, lulas e sépias compartilham ancestrais comuns de mais de 400 milhões de anos. Os polvos pertencem à classe Cefalopoda, que surgiu há cerca de 500 milhões de anos, no período Cambriano. Seus ancestrais eram marinhos primitivos, com conchas externas rígidas, semelhantes a lulas e nautilus. A evolução favoreceu corpo flexível e tentáculos móveis, permitindo maior capacidade de caça e exploração de ambientes variados. Com o tempo, os polvos perderam a concha externa rígida, adquirindo corpo mole e flexível, capaz de se comprimir e passar por fendas estreitas. Essa adaptação aumentou a capacidade de camuflagem e defesa, tornando os predadores mais eficientes e menos vulneráveis a ataques. O corpo mole também possibilitou o desenvolvimento de braços musculares com ventosas altamente sensoriais. Polvos desenvolveram cérebros relativamente grandes entre invertebrados, com alta capacidade cognitiva. Evolução de memória, aprendizado e comportamento exploratório permitiu. Uso de ferramentas. Estratégias de caça complexas. Camuflagem sofisticada. Essa inteligência é um diferencial evolutivo que garante sobrevivência em ambientes competitivos. Ao longo de milhões de anos, os polvos se diversificaram em mais de 300 espécies conhecidas. Adaptações ambientais geraram polvos de pequeno porte, venenosos em águas tropicais. Gigantes, em águas frias e profundas. Habilidades específicas para camuflagem, caça ou sobrevivência em recifes, fendas ou fundo arenoso. Polvos raramente fossilizam devido ao corpo mole, mas fósseis de tentáculos e conchas de ancestrais foram encontrados. Estudos genéticos modernos permitem reconstruir a evolução e relações entre espécies. Mesmo sendo frágeis e de corpo mole, os polvos guardam milhões de anos de história evolutiva, tornando-se verdadeiros sobreviventes do oceano. Corpo mole, sem ossos, permitindo que passe por espaços muito estreitos. Cabeça grande, onde estão o cérebro e órgãos sensoriais. 8 braços, não tentáculos, todos revestidos de ventosas que permitem agarrar, sentir e manipular objetos. Curiosidade visual: cada braço pode operar de forma semi-independente do cérebro central,
funcionando quase como se tivesse a mente própria. Permitem agarrar presas, se locomover e explorar texturas do ambiente. Contém receptores sensoriais que detectam sabor e textura, como mãos sensoriais. Polvos podem manipular objetos complexos, abrir frascos e construir abrigos. Polvos têm 3 corações, 2 bombeiam sangue para as brânquias e 1 para o corpo. O sangue é azul, devido à hemocianina, que transporta oxigênio de forma eficiente em águas frias e com pouco oxigênio. Conexão com comportamento: o coração central até para de bater temporariamente quando o polvo nada, economizando energia. Ótima percepção de contraste e movimento, mesmo em águas escuras. Capacidade de detectar polarização da luz, útil para caça e camuflagem. Curiosidade: apesar de terem boa visão, eles não enxergam cores da mesma forma que nós, mas compensam com camuflagem altamente sofisticada. Em caso de ataque de predadores, um braço pode se soltar, autotomia, e depois crescer novamente. Regeneração completa inclui nervos, ventosas e músculos. Isso aumenta as chances de escapar de predadores e continuar caçando. Os polvos são considerados os invertebrados mais inteligentes do mundo. Exemplos práticos: abrir frascos para pegar comida. Encontrar rotas de fuga complexas em aquários. Resolver labirintos simples. Isso mostra que, mesmo sem ossos ou coluna, os polvos têm cérebros altamente desenvolvidos, capazes de planejamento e estratégia. Os polvos conseguem aprender com experiências passadas. Memória de curto prazo: lembram rapidamente de situações de perigo ou recompensas. Memória de longo prazo: podem lembrar-se de obstáculos ou soluções por dias ou semanas. Isso permite que eles adaptem seu comportamento, evitando predadores ou aproveitando oportunidades de caça. Polvos podem usar objetos do ambiente para se proteger ou construir abrigo. Conchas, pedras ou cocos podem ser carregados para formar fortalezas portáteis. Alguns polvos cortam cocos ao meio para criar abrigos móveis. Este comportamento é raro entre invertebrados e demonstra capacidade cognitiva avançada. Polvos demonstram curiosidade natural, exploram objetos novos em aquários ou recifes. Interagem com alimentos de forma lúdica, empurrando e manipulando antes de comer. Comportamento exploratório também ajuda no aprendizado e na memória, reforçando sua inteligência adaptativa. Observam movimentos da presa e planejam ataques coordenados. Alguns polvos usam camuflagem para se aproximar sem serem detectados. Podem mudar táticas dependendo da reação da presa, mostrando flexibilidade cognitiva. Os polvos possuem células especiais chamadas cromatóforos, iridóforos e leucóforos. Cromatóforos permitem mudar rapidamente a cor da pele. Iridóforos e leucóforos criam reflexos e brilhos que ajudam na camuflagem. Os polvos podem imitar cores, padrões e até texturas do ambiente, tornando-se quase invisíveis para predadores e presas. Exemplo: um polvo escondido entre corais ou pedras, mudando de cor e ondulação da pele. Quando ameaçado, o polvo solta tinta escura que confunde predadores. A tinta pode conter substâncias químicas que temporariamente afetam o olfato de predadores. Isso cria uma oportunidade para o polvo escapar e se esconder. Os polvos podem imitar outros animais ou objetos do ambiente para enganar predadores. Alguns imitam serpentes do mar ou peixes perigosos. Outros se parecem com algas ou pedras quando em repouso. Este comportamento é parte da inteligência do polvo, que sabe quando e como se disfarçar. Além de tinta e camuflagem, os polvos usam outros métodos. Movimentos rápidos e ondulantes que confundem predadores. Soltar um braço se necessário, autotomia, enquanto escapam com o corpo intacto. Essas técnicas aumentam significativamente suas chances de sobrevivência. Alguns polvos podem até combinar todas essas estratégias simultaneamente, mudar de cor, mudar textura e expulsar tinta enquanto fogem, tornando-os praticamente invisíveis e quase mágicos no oceano. É como se os polvos fossem verdadeiros mestres do disfarce, capazes de enganar predadores e surpreender cientistas. Principalmente crustáceos, caranguejos, camarões, moluscos, mexilhões, ostras e peixes pequenos. Algumas espécies também podem se alimentar de vermes e outros pequenos invertebrados. A dieta varia conforme o habitat e a espécie do polvo, mas todos são predadores habilidosos do fundo do mar. Polvos usam inteligência e habilidade física para capturar presas.
Emboscada, escondem-se e atacam de surpresa. Uso de ventosas, agarram, seguram e manipulam a presa com precisão. Exploração ativa, alguns povos exploram fendas e buracos em busca de presas escondidas. Curiosidade, os povos observam o comportamento da presa antes de atacar, mostrando planejamento e paciência. Todos os povos possuem glândulas de veneno, embora apenas algumas espécies sejam perigosas para humanos. O povo de anéis azuis possui veneno potente, capaz de paralisar presas rapidamente. O veneno facilita capturar animais que possuem carapaças duras ou defesas naturais. O veneno ajuda a neutralizar a presa sem que o povo se desgaste fisicamente. Possui um bico semelhante ao de papagaio, usado para perfurar carapaças e triturar alimento. A saliva contém enzimas digestivas que ajudam a decompor a presa antes de ser ingerida. Curiosidade, alguns povos podem deixar a presa digerindo fora do corpo por um tempo, economizando energia. Povos ajustam a técnica de caça conforme a presa. Usam camuflagem para se aproximar silenciosamente. Manipulam objetos do ambiente para alcançar alimentos difíceis. Isso demonstra flexibilidade e aprendizado comportamental, reforçando a imagem do povo como um predador sofisticado e astuto. Distinções físicas e comportamentais. Machos possuem um braço modificado chamado ectocótilo, usado para transferir esperma à fêmea. Fêmeas geralmente são maiores, especialmente em espécies que cuidam dos ovos. Curiosidade, a maioria das espécies morre pouco tempo após o acasalamento ou a reprodução, mostrando o ciclo de vida curto dos povos. Machos realizam danças e mudanças de cor para atrair a fêmea. Usam o ectocótilo para depositar esperma dentro da cavidade da fêmea, de forma segura e precisa. Esse processo pode ser arriscado, pois machos menores podem ser atacados por predadores ou até pela própria fêmea. A fêmea coloca centenas a milhares de ovos em cavernas ou fendas protegidas. Ela os protege e ventila constantemente, garantindo oxigênio e segurança. Curiosidade, muitas fêmeas não se alimentam durante esse período, dedicando toda a sua energia aos ovos. Este cuidado intenso termina com a morte da fêmea na maioria das espécies. Os ovos podem levar semanas ou meses para eclodir, dependendo da espécie e da temperatura da água. Ao nascer, os filhotes são microscópicos, chamados larvas planctônicas, que flutuam livremente antes de se tornarem juvenis. Apenas algumas espécies vivem mais de 5 anos, a maioria vive 1 a 3 anos. Ciclo de vida rápido exige reprodução eficiente. Predadores naturais e condições ambientais limitam a longevidade. Apesar da vida curta, cada geração de polvos desempenha papel vital no ecossistema marinho, mantendo o equilíbrio das populações de presas e predadores. Os polvos vivem em mares e oceanos de todo o mundo, principalmente em águas costeiras e recifes. Alguns detalhes por região. Tropicais, polvos coloridos e pequenos, como o polvo de anéis azuis. Temperados, polvos maiores, como o polvo comum, Octopus vulgaris. Profundidades oceânicas, espécies adaptadas à vida em cavernas ou fendas rochosas. Curiosidade, apesar de serem marinhos, alguns polvos habitam áreas próximas a manguezais ou estuários, mostrando grande adaptabilidade. Fendas rochosas e recifes, camuflagem eficiente entre corais e pedras. Fundo arenoso, enterram-se parcialmente para se esconder de predadores. Águas profundas, possuem cores mais escuras ou translúcidas, economia de energia e sensibilidade à luz reduzida. Os polvos podem viver em praticamente qualquer ambiente marinho, desde águas rasas e coloridas até regiões profundas e escuras do oceano. Polvos constroem e mantêm casas em fendas, buracos ou conchas. Alguns carregam conchas ou cocos como abrigo portátil. Cada polvo pode ter um território definido, defendendo-o contra intrusos. Curiosidade, alguns polvos podem reutilizar o mesmo abrigo por meses, modificando-o conforme necessário. Locais ricos em presas garantem melhor sobrevivência e reprodução. Polvos desempenham papel crucial na manutenção do equilíbrio do ecossistema, controlando populações de peixes e crustáceos. Conhecer os habitats dos polvos nos ajuda a entender por que a preservação dos oceanos é tão importante. Mitos e lendas. Os polvos sempre fascinaram a imaginação humana. Em várias culturas, polvos eram considerados criaturas misteriosas ou sobrenaturais. No folclore japonês, o Akorokamui é um polvo gigante lendário que pode engolir barcos inteiros.
Em tradições marítimas europeias, povos ou criaturas semelhantes eram vistos como monstros marinhos que aterrorizavam pescadores. Apesar de serem relativamente pequenos, os povos inspiraram histórias de monstros gigantes e criaturas inteligentes. Representações em filmes e animações. Filmes como 20.000 Léguas Submarinas mostram povos gigantes como criaturas ameaçadoras. Desenhos e animações, Finding Dory, mostram povos com personalidade e habilidades inteligentes. Essas representações reforçam o fascínio humano pelos povos, misturando realidade e fantasia. Povos como símbolos e inspirações. Os povos são usados como símbolos de inteligência e adaptabilidade, capacidade de resolver problemas e escapar de situações perigosas. Mistério e complexidade, por suas formas, cores e comportamento. Exemplos: arte, tatuagens e logos de empresas inspiradas na flexibilidade e multitarefas do povo. Robótica bioinspirada, engenheiros se inspiram nos braços e ventosas dos povos para criar robôs flexíveis. Curiosidade cultural. Alguns povos aparecem em mitos como o guardião dos oceanos, sendo símbolos de proteção ou sabedoria. Os povos não são apenas criaturas incríveis da vida real, mas também um ícone cultural que continua inspirando histórias, ciência e arte. 1. Predadores naturais. Apesar de sua inteligência e camuflagem, os povos têm predadores naturais. Peixes grandes, como tubarões e garoupas. Mamíferos marinhos, incluindo focas e golfinhos. Outros cefalópodes, em casos de canibalismo entre espécies ou dentro de uma mesma população. Curiosidade: os povos usam camuflagem, tinta e fuga rápida como estratégias primárias de defesa contra esses predadores. 2. Impactos da pesca e atividades humanas. Pesca excessiva e captura acidental em redes reduzem populações em algumas regiões. Poluição marinha, especialmente plásticos e produtos químicos, afeta habitats e qualidade da água. Destruição de recifes e fundos marinhos prejudica a disponibilidade de abrigo e alimento. Mesmo criaturas ágeis e inteligentes como os povos são vulneráveis às ações humanas. 3. Mudanças climáticas. Alterações no clima impactam diretamente os povos. Aumento da temperatura da água afeta crescimento, reprodução e distribuição de espécies. A acidificação dos oceanos prejudica o desenvolvimento de ovos e larvas. Alterações nos padrões de presas e predadores mudam o equilíbrio do ecossistema. 4. Programas de conservação. Esforços para proteger os povos e o ecossistema marinho. Áreas marinhas protegidas, onde a pesca é controlada. Estudos científicos para entender comportamento, reprodução e migração. Projetos de conscientização sobre a importância da preservação de recifes e habitats costeiros. Ao preservar os oceanos, protegemos povos e inúmeras outras espécies que dependem desses ambientes. 5. Importância ecológica. Os povos desempenham um papel vital no ecossistema. Controlam populações de peixes e crustáceos, evitando desequilíbrios. Servem de alimento para predadores maiores, mantendo a cadeia alimentar saudável. Proteger os povos significa manter a saúde e o equilíbrio dos oceanos, essenciais para toda a vida marinha e para nós também. Povos que usam ferramentas. Alguns povos utilizam objetos do ambiente para se proteger ou caçar. Povos podem carregar conchas, cocos ou pedras como abrigo portátil. Alguns organizam as conchas como fortalezas móveis, mostrando planejamento e inteligência. Poucos invertebrados no mundo usam ferramentas, e os povos estão entre os mais habilidosos. Habilidade de escapar de aquários. Os povos são mestres da fuga. Podem abrir fechaduras simples, empurrar portas ou passar por pequenas frestas graças ao corpo mole. Alguns casos famosos mostram povos desaparecendo misteriosamente de aquários, impressionando biólogos. Curiosidade: essa habilidade é resultado da combinação de inteligência, memória e flexibilidade física. Veneno e defesa. Algumas espécies possuem veneno potente. O polvo de anéis azuis possui toxina capaz de paralisar presas rapidamente, até animais maiores. Apesar do perigo para presas, esses polvos raramente atacam humanos, usando veneno apenas como defesa ou caça. A natureza dotou os polvos de estratégias surpreendentes para sobreviver em um ambiente cheio de predadores. Memória e aprendizagem impressionantes. Os polvos podem lembrar caminhos em labirintos, diferenciar cores, formas e até pessoas em cativeiro.
Adaptar comportamento a situações novas, mostrando inteligência rara entre invertebrados. Curiosidade: alguns cientistas comparam sua capacidade de resolução de problemas à de cães e gatos. Adaptação a ambientes extremos. Alguns polvos vivem em ambientes desafiadores. Águas profundas e escuras, com pressão intensa e pouco oxigênio. Recifes rasos com correntes fortes e muita competição por alimento. Essas adaptações incluem camuflagem avançada, circulação eficiente e comportamento estratégico. Os polvos são criaturas inteligentes, adaptáveis e essenciais para o equilíbrio do oceano. Apesar de sua habilidade de se proteger, eles são vulneráveis às ações humanas, como poluição, pesca excessiva e destruição de habitats. Respeitar os polvos é respeitar todo o ecossistema marinho do qual dependemos. Proteger os oceanos é proteger a biodiversidade e nosso próprio futuro. Exemplos de ações simples que ajudam: reduzir o uso de plásticos, apoiar áreas marinhas protegidas, divulgar conhecimento sobre vida marinha e conscientização ambiental. Cada atitude conta para garantir que os polvos e tantas outras espécies continuem a prosperar nos oceanos. Os polvos nos ensinam que inteligência, adaptabilidade e criatividade existem até nas profundezas do oceano. Que possamos aprender com eles e proteger o maravilhoso mundo marinho que temos a sorte de compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.